Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Obrigado por aceitar nosso convite. Deixa eu aqui apresentar para vocês já conhecem a Magali Cunha, jornalista, doutora em Ciências da Comunicação, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, o ISER, colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas. Ela escreve na Carta Capital às quartas-feiras. Está escrevendo na carta, né, Magali? Tudo Sim, bem com você, querida? Obrigado. tudo bem. Prazer estar de volta aqui. Tive que tomar um banho correndo. Eu cheguei tão suada da rua. Eu estava na rua antes de entrar aqui. Eu falei, não posso aparecer para as pessoas do jeito que eu cheguei em casa. Então, dei aquela arrumada. Estou aqui com vocês. É um prazer. Tá demais a Magali, soberana, soberana. Magali Cunha, antes da gente entrar no tema que é a sua especialidade, tão importante para gente debater isso, a questão da religião, dos evangélicos e tudo mais, fundamentalismos, eu queria que você falasse um pouco desse tema que eu estava comentando com o Miro aqui, dos julgamentos dos terroristas do 8 de janeiro, que na verdade tem a ver com o seu campo, né? É um certo fanatismo que levou essas pessoas até Brasília, eles acamparam e tudo mais, foram manipulados, evidentemente, mas cometeram crimes, né? Como é que você viu o julgamento do STF na semana passada, que vai ser retomado amanhã? Eu vi como um marco histórico. A gente tem aí um momento que vai ficar na história do Brasil em termos de defesa da democracia, de que as pessoas, esse processo sirva de um processo educativo do que significa ser democrático, protestar dentro daquilo que a gente conhece como protesto, manifestação, mas evitar e combater, enfrentar os extremos. Quer dizer, o que nós vimos, algumas pessoas falam, manifestantes, eu tenho acompanhado lá a CPMI do 8 de janeiro, né, o pessoal da oposição que está lá para defender o governo anterior, diz, não, eram manifestantes. Não eram manifestantes. Aquelas pessoas, como você bem disse, Conde, foram conduzidas, incitadas por todo um processo que a própria CPMI está mostrando, que é anterior ao 8 de janeiro, né, a um processo de incitação, de envolvimento emocional das pessoas, mas sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam ali cientes do que estavam promovendo, participando, então um ato extremo. Então a gente tem um momento muito importante, né, na nossa história de defesa da democracia e que fique como um processo educativo. A gente vai ter consequências muito importantes, né? Eu ouvia o que você dizia ao Altamiro antes, da campanha sem anistia, né? É preciso bater nessa tecla. Eu só não gosto muito da palavra anistia usada nessa campanha. Eu acho que a gente tem que chamar sem impunidade. Anistia é uma palavra histórica muito importante para a gente defender direitos, né? A gente tem anistia A anistia no internacional. Brasil tá muito associada àquela questão da ditadura, mas existe essa polissemia de fato, porque hoje nós estamos nos deparando com talvez a oportunidade de virar a página de uma vez da ditadura militar, né? Que Total. Eu gosto de gritar sem impunidade, né? Porque eu acho que a sim. questão aí é a impunidade e não repetir aquela anistia que de 79, que realmente foi injusta, e a gente tem os efeitos disso até hoje, né? Por isso que a gente precisa de um processo muito importante que seja educativo para a gente conversar sobre esses temas. Quando eu falo educativo, esse tema do julgamento levanta uma série de outros temas que a gente precisa revisitar da nossa memória recente. Então, a gente tem um momento muito importante que a gente precisa acompanhar com toda a atenção. Magali Cunha aqui no Giro das 11. Vocês viram o recadinho para dar o like aí, então vou reforçar aqui com vocês, por favor, dê o like, participem aqui do nosso bate-papo. Você que está nos assistindo em TV aberta, TV aberta não tem essa interação tão forte como no YouTube, você pode pegar seu celular e usar como segunda tela, participar aqui conosco. Olha, bate-papo mais uma vez aqui, o pessoal gosta muito desse debate sobre religião aqui no nosso coletivo. Magali, vamos ver se eles estão trazendo já questões nesse campo.
Hussein Brasil, Paulo Marinho, está na hora do celular do Bebiano. Não, isso aqui é uma questão política, perfeitamente, mas ele diz aqui, neopentecostalismo induz a sionismo cristão. Não sei se eu entendi isso aqui, mas está aqui lida a sua mensagem. E aqui tem mais uma mensagem aqui, Antônio Marcos Donaton. A esquerda não cumpre seu dever de casa, não mobiliza nenhum quarteirão. Militares foram anistiados no passado e deu nessa bagunça que vemos hoje. Deixa eu perguntar para você, Magali, a polarização no plano religioso no Brasil, ela deu uma arrefecida, né? Depois da eleição do... Estou enganado, não? Você que pesquisa isso o tempo todo, quer dizer, aquela coisa evangélica, o preconceito contra o evangélico, por parte, inclusive, dos setores democráticos, que não compreende direito qual que é o fenômeno, né? Aliás, é o papel que você exerce de trazer, de traduzir um pouco qual é o perfil dessa comunidade no Brasil, que cresce, né, bastante. A gente sabe que tem muitos problemas, como em todos os lugares, né, como em todas as outras religiões, mas existe um fenômeno muito específico ali, os evangélicos que foram também instrumentalizados no campo político. Faz um resumo desse quadro atual desse campo no Brasil. De fato, as pesquisas mostram que houve um arrefecimento, como você fala. As pesquisas mostram que os grupos religiosos, em geral, evangélicos incluídos, estão aí apoiando e aprovando o atual governo, o governo Lula, e acompanhando e sendo beneficiados, né, por uma série de medidas que realmente estão trazendo diferença na vida da população. É fato que, como a gente sempre diz, os grupos evangélicos, eles são de maioria grupos da camada mais empobrecida da população, são grupos de periferia, pessoas negras, pessoas que ganham até 2 salários mínimos, na maioria. Então, qualquer medida que traga diferença na vida dessas pessoas vai ser sentida e vai pesar numa avaliação. Então, nós temos realmente, as pesquisas mostram isso. Agora, o que nós temos acompanhado e estudado, vários pesquisadores, aliás, estou com ideias fresquinhas aqui, porque eu estive quinta-feira passada num seminário de pesquisadores e pesquisadoras em política e religião, e estávamos justamente discutindo sobre essa fase que a gente está vivendo agora, e há uma compreensão disso, que a gente tem um avanço, no sentido de diminuir essa polarização ao extremo, mas nós ainda temos a presença de grupos que nós chamamos de mais radicalizados, né? Tanto entre evangélicos quanto entre católicos e outros grupos como espíritas também. A gente tem os chamados grupos mais radicalizados. Esses grupos já estavam aí durante todo o período do governo Bolsonaro, em apoio ao governo Bolsonaro, atuaram fortemente nas eleições. Inclusive, temos a presença de vários deles no 8 de janeiro, né? Pessoas identificadas como grupos religiosos atuando ali. E esses grupos, eles ainda permanecem. É uma minoria, mas é uma minoria que faz barulho, que atua e que influencia, e que tem o apoio de políticos na Câmara Federal, principalmente na Câmara Federal. Então, isso tem uma reverberação, em especial, daquilo que a gente chama de discurso verbal, terrorismo verbal, para colocar pânico em certos temas, em certas pautas, e também a desinformação que corre solta, né? E esses grupos, então, não tendo o que trabalhar em termos de crítica ao governo, dos feitos do governo, vão requentando temas e acirrando essa radicalização com a questão principalmente da pauta da chamada moralidade, mas a gente tem que dar um avanço nisso, não é só moralidade sexual, mas são pautas antigênero, né, com muita força, e as pautas de ameaça à perseguição a cristãos. Isso tem sido muito forte, corre como água em espaços digitais de grupos religiosos, não só evangélicos,
mas também católicos, muito especialmente. Então, a gente tem que estar muito Perseguição atento. por parte de quê? De quem? Esses grupos que são os que nós chamamos, então, agora de grupos cristãos radicalizados, são aqueles que vêm do apoio a Bolsonaro, permanecem nesse apoio, pode ocorrer o que for, em críticas ao governo anterior, denúncias de corrupção, denúncias em torno do 8 de janeiro, julgamento de pessoas, os militares estando em baixa, pode ser o que for, mas esses grupos mantêm ali o seu apoio, porque tem uma identidade muito forte, aí não é mais com o governo anterior, é uma identidade com a extrema-direita, com as pautas de extrema-direita, e essa identidade faz com que permaneça muito viva uma pauta, um discurso, uma teologia, um discurso religioso que agrega esses grupos e que fazem com que eles exerçam ainda alguma influência entre grupos religiosos mais diversos. A gente tem um grupo grande aí, que nas pesquisas é chamado de cristãos moderados. Esses cristãos moderados são aqueles que agora, são esses aí, que agora estão dizendo, esse governo é bom, tem uma aprovação ao atual governo, retrocedem naquele apoio anterior, mas eles são suscetíveis a esses discursos alarmistas, a esses discursos de pânico, de terrorismo verbal, que acabam dando algum apoio, essas pessoas acabam, nos seus grupos religiosos, vamos dizer assim, como é que a gente vai dizer, compartilhando esses discursos e trazendo adesões a esse alarmismo. Então, a gente tem que estar muito atento e fazer o enfrentamento correto dessas pautas aí. Deixa eu te perguntar, a gente viveu, né, no período aí do governo anterior, uma conexão, um entrelaçamento muito forte entre setores evangélicos e, como você está até destacando aqui, com a extrema-direita, seja com o bolsonarismo ou com movimentos dessa ordem. Esse entrelaçamento começou a se, digamos, dissolver, né? Porque a gente percebe, justamente porque alguns setores já estão se identificando com esse governo, que são pragmáticos, né? A economia está melhorando, evidentemente, né? Daí você tem simpatia pelo governo, a pesquisa vai lá a campo e acaba captando isso. Você acha que a gente. Porque eu estou com a preocupação é o seguinte: de surgir, saber se o Brasil é o terreno fértil para o surgimento não de um novo Bolsonaro, mas de um Milei, de um Javier Milei. Quer dizer, uma figura extravagante, que o Bolsonaro ele é uma figura conhecida da política brasileira já de 30 anos, né? Surgir alguma figura nova nessa ausência, nesse vácuo que vai ficar aí do Bolsonaro. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Sim, o Brasil é um terreno fértil pela história do Brasil, né? O Brasil foi um país colonizado, que tem aí uma elite, principalmente uma elite muito tradicionalista e conservadora, que vem do agro, né? Que vem do mundo rural e que se alia aos setores amplos aí do capital para a manutenção de uma ordem dos privilégios, da desigualdade. Isso é histórico no nosso país. Então, a gente tem, isso está tudo alicerçado no racismo, está alicerçado na misoginia, está alicerçado em toda essa desigualdade de classe, né, que a gente vê. Então, isso tem alicerces e tem raízes profundas na forma como o nosso país foi construído. Por isso que é um terreno fértil. E nós temos aí, nesse exato momento, e você citou Milei na Argentina, né? Uma disputa muito grande que passa pela comunicação, pela conquista das pessoas, conquista das mentes, dos corações, das emoções, por conta de discursos que circulam amplamente pelas mídias sociais, que no Brasil tem um apelo muito grande. A gente tem uma cultura muito afeita às tecnologias, né? Qualquer pessoa tem mais aparelhos celulares no Brasil do que pessoas, né? O número de celulares é maior do que a população. A população mais empobrecida, inclusive,
faz dívida para ter o seu equipamento, né? Então, não é uma coisa de classe média, há um preconceito muito grande em relação a essa afeição à tecnologia no Brasil. Ah, isso é coisa de classe média, isso é coisa de gente lá de esquerda, Leblon, né? Tem esse tipo de coisa. Não! A população brasileira tem uma afeição pela tecnologia. Onde quer que haja acesso, as pessoas vão querer se incluir, e é nesses espaços de tecnologia, especialmente digital, que circulam esses discursos que capturam, que sensibilizam, que tocam nas emoções. A gente vem experimentando, desde o ano de 2013, campanhas de avanço conservador que justamente ocupam esses espaços, né? Então, o Brasil é um terreno fértil pela história do Brasil, pela forma como a gente tem uma cultura que facilita essas articulações, e a gente tem uma cultura de afeto a tecnologia, o digital, que torna possível a circulação e o alcance. Então, quem comunica melhor nesses espaços consegue a captura de apoios. Aliás, o Brasil é um caso único na utilização das redes, né? Das grandes big techs, Facebook, Instagram, WhatsApp, e também o Pix, que é um fenômeno quase que ainda exclusivamente brasileiro, e você tem essa condição agora dos fiéis doarem por Pix, que é uma coisa que pode dar um problemão ainda pela frente, né, Magali Cunha, se a gente não tomar cuidado. Vamos para mais uma leitura aqui do nosso chat. O Hussein está perguntando: podem pastores pregar contra os 10 mandamentos? Eu acho que isso. Eu vou até pedir para você falar para a gente rapidamente sobre essa questão do Hussein, porque isso ficou tão confuso no campo das religiões. Quer dizer, a pessoa está defendendo um cara que defende armas, aí associa Jesus Cristo com arma, e Jesus Cristo andaria armado, aparecem esses enunciados extravagantes aí. Que fenômeno é esse? Quer dizer, é quase que incontornável, né? Quer dizer, faz parte da atividade linguageira, né? Você vai associando uma coisa com outra, meio que sem nenhum critério, né? Como é que é isso? O que a gente tem você já usou a palavra aqui hoje, Conde, é a instrumentalização ideológico-política das religiões, que não é uma novidade na história da humanidade. As religiões não nasceram para fazer política, mas são seres humanos que estão envolvidos e acabam os próprios religiosos, sejam os próprios religiosos, usando de instrumentalização da política para atuar no espaço social, sejam pessoas que não têm nada a ver com religião, mas que lançam mão da religião para fazer política. Então, a gente tem esse movimento dual, né? Então, essa instrumentalização, esse uso ideológico, político da religião, dos discursos religiosos, dos livros religiosos que existem, eles acontecem muito, então não tem coerência, porque não é para ter coerência mesmo, assim, né? Quem tem esse objetivo, né? Se o objetivo é fazer política lançando mão da religião, o objetivo primeiro não é a religião. Então vai se utilizar. Na verdade, quando as pessoas perguntam, e a Bíblia, como é que fica Jesus? A Bíblia, Jesus, Deus, acabam sendo meras desculpas no discurso. O que importa é a condução ideológica do discurso, é aquilo que se quer usar para convencer as pessoas para o objetivo maior, que é fazer política, disseminar pautas ideológicas. Então, a religião está ali como um recurso retórico, né? Então, a pessoa usa, fala lá, até quando se vai estudar teologicamente os casos, aberrações e até o que se chama de heresias, né? Que é de se colocar uma pauta completamente oposta àquilo que a religião prega e afetando até o conteúdo da religião. Então, a gente tem que observar... Desculpa, tem um nome, tem um conceito que o pessoal usa, blasfêmia, né? Blasfêmia, heresia, e se coloca totalmente o oposto, né? E isso acaba sendo permissivo por lideranças praticarem esse tipo de
de discurso em nome do objetivo maior, que aí não é fazer a religião e defender a religião, mas defender objetivos político-ideológicos. Objetivos específicos. Talvez a palavra maior dá a impressão que é um objetivo nobre, né? Não é nobre, né? Quer dizer, é uma instrumentalização, né? Agora, há pessoas dos grupos religiosos que compreendem isso. Muita gente pensa que as pessoas são tábulas rasas, que isso vai sendo enfiado na cabeça, nos ouvidos das pessoas. Não, há muita gente que observa, escuta e critica, e muita gente reage. Há muitas pessoas hoje nas igrejas reagindo a essas práticas. Durante as eleições foram muitos casos de pessoas que se levantavam e diziam: epa, isso aí não está certo, não. Se levantavam nos próprios momentos de culto, questionando os líderes, os pastores, em missas, algumas missas, em espaços questionando padres. E algumas que não têm a coragem de levantar a mão e gritar, elas se retiram e passam a ser ausentes, né? Não frequentam mais esses espaços. A gente deve ver agora os resultados do censo, se a gente conseguir ter esses resultados da religião, um número mais alto de pessoas chamadas desigrejadas, das pessoas que querem manter a sua identidade cristã, mas que não querem vínculo com igrejas por conta de uma frustração, por conta desse tipo de coisa que a gente está falando aqui, porque as pessoas, elas raciocinam e elas conseguem comparar o tipo de educação religiosa que um dia receberam com o tipo de educação religiosa que estão recebendo agora, e causa muitas frustrações. Não se pode subestimar, né, a capacidade da população de raciocinar, do sujeito, do ser humano, enfim. Nós temos defeitos, mas nós temos também algumas virtudes, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante. Eu me lembrei agora, Magali, chegou num momento de tão tenso de instrumentalização política no campo, no terreno evangélico, que eu vi relatos de pessoas que estavam assim, elas iam para os cultos para tentar se acalmar, né, completar a sua vida e tudo mais. Aí chegava lá, o pastor só estava falando de política, ela pegava e ia embora. Ela não tem condição mais de acompanhar isso. Chegou naquele momento limite das eleições, né? Que a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Agora, essa que é a questão que eu te perguntei em primeira mão aqui. Quer dizer, isso está arrefecendo agora com esse inferno astral do Bolsonaro. Não é inferno astral, quer dizer, ele está sendo julgado por tudo que ele fez, né? Inelegível, está sendo investigado, né? A própria Michele Bolsonaro, que fez esse link, né, com os evangélicos, com a igreja, ela também está muito vulnerável, porque ela foi associada à questão das joias, depósito de cheques e tudo mais. Como é que isso está repercutindo, assim, se é que você pode dizer alguma coisa sobre isso? Então, o maior exemplo que a gente pode tomar da repercussão impactante negativa é o silêncio de várias lideranças que não se pronunciam sobre as denúncias, sobre fatos, porque agora a gente está lidando com fatos, né, que são explícitos, investigações que estão vindo à tona, não são meras críticas e comentários, né? Nós temos comprovações. Agora estamos aguardando aí os resultados da chamada delação premiada, de personagens aí que estão envolvidas nessa história toda, e que certamente teremos aí mais dados, mais elementos nessa acusação. Então, o silêncio, a gente que monitora as mídias digitais dessas personagens que atuaram com muita intensidade durante o período eleitoral, nós observamos, então, um amplo e forte silêncio. As pessoas não se manifestam sobre o que está ocorrendo, sobre essas acusações, e isso, então, é um discurso, né? O silêncio é um grande discurso desse impacto, dessa, talvez, vergonha para aqueles que a têm, né? Que têm a vergonha de se manifestar, e aqueles que não sabem de fato o que dizer. Agora, é sempre importante a gente observar que se fala muito do bolsonarismo, da família Bolsonaro. Os extremismos, eles são muito maiores do que essas personagens.
são muito maiores do que Bolsonaro e sua família. Eles amplificaram isso, tornaram possível que o extremismo chegasse ao poder, mas a saída dessas pessoas do poder e as acusações, eles estarem em baixa, não quer dizer que os extremismos estejam em baixa. Pelo contrário, há uma atuação intensa. Nós temos o Congresso Nacional mais conservador dos últimos anos, né? As pessoas que lá estão, a chamada bancada da Bíblia, eu não gosto de chamar esse nome, porque a Bíblia tem um nome tão positivo, né? Eu gosto de chamar de bancada Babel, se é para chamar um B, é Babel, né? Da confusão, da mentira, do ódio, né? Então, essa bancada religiosa que está lá é um grupo forte. Nós temos esses grupos que eu já mencionei aqui, que estão nas igrejas, nos grupos religiosos, que são esses extremistas, né? São esses grupos radicalizados que têm essa consonância, e esses grupos estão se preparando para as eleições de 24 nos municípios, né? Então, a gente não pode relaxar, né? Temos que manter acesa a nossa vigilância e as nossas ações, como ocorreu durante o período eleitoral do ano passado. Não dá para achar que porque houve, então, essa diminuição, né, essa diminuição dessa força, os grupos estão mais calmos, esses grupos moderados aceitando o trabalho do atual governo, mas não quer dizer que a gente não volte a ter problemas, especialmente em ano eleitoral, que é o ano 24. Olha só, vamos seguir aqui. Esse debate é muito importante. Vou trazer comentários aqui do nosso público. Jairo Cabral, você recomenda o livro Traficantes Evangélicos? Quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus? Da pastora Viviane Costa, Olinda Presente. Você conhece esse livro? Conheço a Viviane Costa e trabalho com ela, né? Uau! A Viviane Costa é uma pessoa muito importante hoje nesse cenário. Ela é uma pastora da Assembleia de Deus, é uma mulher pastora da Assembleia de Deus. Começou o seu trabalho na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Do seu trabalho como pastora, que ela decidiu aprofundar, ela foi estudar ciências da religião, ela fez um mestrado em ciências da religião, e no mestrado ela estudou esse desenvolvimento de uma religião no tráfico, né? Como é que o tráfico também tem essa relação com a religião em espaços de periferia, e o livro Traficantes Evangélicos é o resultado da dissertação de mestrado da Viviane na Universidade Metodista de São Paulo. Aliás, eu a conheci, antes de trabalhar com ela, eu a conheci quando ela era estudante lá, porque eu era professora na Universidade. Eu já estou apaixonado por ela, já deve ser uma grande pesquisadora. Aliás, você devia convidá-la para... Vou convidá-la, sem dúvida nenhuma. Posso te passar o contato dela depois. E agora, mais recente, eu vim reencontrar a Viviane no Instituto de Estudos da Religião, o ISER. Ela coordena um projeto do ISER chamado Fé no Poder, que vem das bases. É um trabalho de formação com pessoas das bases religiosas e que não são pessoas radicalizadas, são essas pessoas aí moderadas e que têm a intenção de aprender mais sobre outras formas de ser igreja que não as formas mais conservadoras. Quer dizer que a tese da Viviane Costa traz a informação de que evangélicos, o tráfico e a igreja se misturaram, e você tem essas personagens, a pessoa que é evangélica e é traficante, e tem uma metralhadora e toma conta do pedaço nas comunidades do Rio. Sim, ela fez um trabalho muito significativo, em especial no chamado Complexo de Israel, no Rio, né? E ali é pesquisa de campo. Quem é pioneira nesse tipo de trabalho, nesse tipo de abordagem, é a professora Cristina Vital, com quem eu também trabalho no ISER. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense e integra a nossa equipe de religião e política do ISER. A professora Cristina, já nos anos 90, estudou a favela do Acari, no Rio, e como traficantes fizeram uma certa limpeza da área em termos dos grupos
católicos e principalmente de matriz afro, que ali existiam por conta da identidade evangélica que esses traficantes carregavam. Por serem filhos e filhas de evangélicos e terem crescido na igreja e se tornado traficantes, ou convertidos em prisões e voltam, saem da prisão, mas voltam para o tráfico, mas carregam aquela conversão religiosa com eles e fazem uma síntese, algo muito, muito inusitado, nunca antes pensado de ocorrer nas periferias das nossas cidades. E a Cristina Vital pesquisou, e a Cristina tem um livro também, muito importante, que eu recomendo a quem tem interesse nesse tema, chamado Oração de Traficante, que é referente às pesquisas que ela fez lá na favela de Acari. A Viviane Costa se inspirou no trabalho da professora Cristina Vital e avançou nesse trabalho, e aí o livro Traficantes Evangélicos... E as duas devem também... Trabalham juntas. Estamos todas juntas lá no Olha que tema fantástico. O Brasil realmente é um berçário de, né, questões absolutamente singulares, né? Quer dizer, ligação, tráfico, igreja, comunidade. A gente precisa aprofundar muito isso. Precisamos também que o próprio novo governo, a sociedade de maneira geral, né, invista nessa compreensão, né? Porque senão a gente pode tomar um processo assimétrico, mais uma vez, desequilibrado com relação a essa instrumentalização aí das religiões. Aqui o Zato está dizendo, Lula teve quase 7 milhões de votos dos evangélicos. Sim, ele teve, né? Inclusive entre as mulheres evangélicas, os setores democráticos têm mais entrada, né? Penetração. Ralph de Souza Filho, impressiona e embasbaca deixar nos perplexos um Estado laico a permitir se a conviver com a esdrúxula existência de uma bancada evangélica. Parece até português de Portugal. Isso é impressionante. Quer dizer, o Estado é laico, e como é que a gente convive com uma bancada evangélica? Isso tem precedente também no resto do mundo, Magali? Tem algumas experiências, em especial na América Latina, e articulações, não na forma de bancada, mas nos Estados Unidos é histórica a presença de grupos religiosos no parlamento, né, dos Estados Unidos. Na verdade, eu esqueci o nome da pessoa que falou isso, que fez a abordagem, me desculpe eu ter esquecido o nome, é o Ralph, né? Oi, Ralph. Na verdade, eu tenho uma posição, não somente eu, mas pesquisadores que trabalham com esse tema, temos uma posição, o seguinte, o Estado laico, ele não é um Estado ateu. Ele é um Estado que deve assegurar a liberdade dos grupos religiosos e quem não tem religião. O Estado laico deve assegurar o direito de se ter uma religião e praticá-la, e de não se ter uma religião e não praticar uma, e todo mundo conviver seguramente com os seus direitos. Então, isso é o Estado laico. Uma bancada evangélica ou bancada católica que existe, a bancada das religiões de matriz afro, que existe também, né, a frente parlamentar de matriz afro, e outras frentes que vierem a existir com identidade evangélica, ou cristã, ou de outra religião, faz parte do Estado democrático de direito que esses grupos se articulem e que eles existam. Isso é possível, a gente não pode negar que grupos religiosos, e qualquer outro grupo, dentro do Estado democrático, os grupos se articulam, se organizam, defendem suas pautas. O que não pode acontecer é que o Estado laico se submeta a pautas que não correspondem à Constituição desse país, que é assentada no Estado laico e no Estado democrático de direito. Então, qualquer pauta que vier de um grupo religioso ou de qualquer outro grupo que busque colocar sobre toda a população uma pauta específica relacionada à religião, ou qualquer coisa que seja, e que não corresponda aos elementos constitucionais, isso é que tem que ser impedido. Aí nós temos instituições que têm que garantir esse tipo de abordagem. Perfeitamente. São questões que, inclusive, podem acabar caindo na Suprema Corte, eventualmente, né? Exatamente. Questões que vão ser porque, arbitradas. Veja bem, quando o grupo é progressista, quando o grupo defende direitos, a gente não vai ter queixa. Por exemplo,
Quem tem queixa do Nelson Mandela, presidente da África do Sul, que era metodista evangélico? Quem tem queixa de Gandhi, que era um líder religioso hindu? Porque essas pessoas eram religiosas e usavam da sua fé para defender pautas de direitos. Então, a gente não vai ter problema com quem defende pautas de direitos. Os problemas ocorrem quando grupos conservadores que tentam ser exclusivistas e usar da fé para impor pautas antidireitos sobre toda a população. Aí é que tem que entrar o Estado Democrático de Direito para impedir isso com as suas instituições. Olha, a Magali está explicando com tanta clareza aqui para o nosso público que o Sérgio Capilé está dizendo: Conde, sou egresso do cristianismo carismático pentecostal. Faça recorte dessa ótima entrevista para eu compartilhar com meus irmãozinhos, por favor. Olha que bacana. Todo mundo está nessa vibe aqui, né? Está todo mundo querendo cortes da sua fala hoje aqui para multiplicar, né? Justamente porque eles também é uma comunidade que sofre, que tem um preconceito transverso, que decorre também dessa atuação política, ficam marcados, né? E a vida se torna mais difícil para essas pessoas, né? Eu acho que a gente precisa entender. Eu acabei de receber também uma mensagem de uma querida amiga aqui. Ela diz assim: uma linguagem ficcional, a série Sintonia do Condzilla mostra bem essa ligação tráfico e igreja. O Condzilla é um dos influencers, né, youtubers mais espetaculares, né? Ele tem, acho que, sei lá, 50, 60 milhões de inscritos lá no canal dele. E interessante, depois eu vou verificar isso aqui. Magali, para terminar, inclusive eu chamei você antes para vir aqui, você não podia, que você estava com uma agenda forte de palestras, congressos. Conta para mim, conta para a gente o que você foi, né? Quais foram os temas que você levou para debater aí pelo Brasil? O que está mais palpitante assim nessa cena dos estudos que você estabelece, implementa? As pessoas estão muito interessadas e preocupadas em discutir a presença dos evangélicos nas mídias. E, em especial, saber como utilizar essas mídias, não demonizar as mídias, mas utilizar de uma forma democrática, comprometida, né? Então, eu estive lá no Rio Grande do Sul, no Congresso Gênero e Religião, é um congresso da Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, que reúne pessoas que estudam especificamente a temática de gênero. Então, nós tivemos lá um grupo de trabalho, uma mesa específica sobre religião nas mídias com a temática de gênero. Então, eu levei dados que o Coletivo Bereia, onde eu atuo, em que a gente faz o enfrentamento da desinformação em ambientes religiosos, os dados que a gente reúne sobre aquilo que circula de desinformação sobre gênero, para fazer esse pânico, esse terrorismo verbal, colocar essas emoções aí acirradas, né? Apresentei lá alguns dados específicos sobre a temática de gênero. Depois eu estive no congresso da Intercom, que é a Sociedade de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Nós temos lá um grupo de pesquisa Comunicação e Religiões, e apresentei um estudo sobre desinformação nas eleições, os temas que foram fortes ali, tentando convencer as pessoas a não votarem na esquerda por conta de também pânico e terrorismo verbal. E agora, eu acabei de mencionar que semana passada eu estava num seminário de pesquisadores em religião e política e estávamos discutindo o Brasil agora, né? Então, o que a gente aprende do que está acontecendo para projetar especialmente as eleições de 24? Essa era a preocupação maior. Olha, que fantástico. Você precisa indicar para a gente, você escreve na Carta Capital toda quarta-feira, mas um lugar onde a gente possa encontrar esses estudos, esses anais aí desses congressos, depois você manda para mim, porque eu vou divulgar aqui e te convido de novo para a gente reforçar esse tempo, que é um tema que o pessoal está muito interessado, está todo mundo querendo saber também. Amanhã eu vou estar num seminário internacional muito interessante, promovido por uma agência que financia projetos no mundo inteiro, a alemã, chamada Pão para o Mundo. Eu não sei falar o nome em alemão, mas eles estão promovendo um debate sobre fake news em eleições, com experiências e casos de vários continentes.
Então, eu fui convidada para apresentar o caso do Brasil, mas vou aprender do que aconteceu em outros lugares do mundo. Então, vou Que poder fantástico. capturar. Onde que vai ser esse É um seminário virtual, virtual? mas é um grupo fechado, né? Fechado. Mas eu vou aprender um monte de coisa para poder compartilhar com a gente aí depois. Depois você volta aqui para contar Pode para deixar, gente, hein, pode Magali? Olha, a deixar. Marina está dizendo aqui, Conde, sugiro o livro Será Larga la Noche, autor Santiago Gamboa. Tá aqui, tá sugerido, devidamente sugerido Legal. aqui. Magali, brigadíssimo, sempre Valeu. generosa aqui conosco. Bom trabalho, bom seminário e em Obrigada. breve estaremos juntos mais uma vez.